Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer o estudo agora da resolução de número 508. Essa é a resolução que traz a regulamentação ali do artigo 108 do CTB, quando então a gente tem uma regulamentação para o que a gente conhece como pau de arara. O pau de arara nada mais é do que uma nomenclatura regional para o transporte de passageiros, né? Fica muito conhecido aí, década de 50, 60, quando retirantes, né, saídos do Nordeste em direção ao sul do país, se utilizavam ali de caminhões, né, veículos de carga, para que então conseguissem chegar a esses destinos. Então, é uma realidade cultural. Inclusive, recentemente, o pau de arara ele foi relatado, né, foi conteúdo, objeto de uma lei dispondo como patrimônio cultural o pau de arara. Não que estivesse liberando, porque na verdade há muito tempo atrás nós já tínhamos uma regulamentação. É o próprio CTB, desde 97, ele traz uma regra, e a resolução 508, que não é a primeira, na verdade ela é uma sucedânea, ela veio regulamentando, né, a resolução atual, que regulamenta esse tipo de transporte, que eu já posso adiantar que é um tipo de transporte precário, considerando aí a inexistência de serviço público de transporte de passageiros, tá certo? Então é nessa condição que a gente vai começar esse estudo agora, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos fazer a análise desses artigos. Então aqui a ementa, trouxe para vocês a ementa da resolução, quando diz que dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação a título precário de veículo de carga ou misto. Então a resolução ela traz, né, o mesmo texto que a gente encontra no CTB. Então, veículos de carga ou misto, transportando passageiros no compartimento de carga. Porque a gente sabe que, regra geral, o transporte de passageiro em compartimento de carga, né, ele é proibido. Passageiro, compartimento de passageiro, carga, compartimento de carga. Então, a gente tem, a princípio, essa condição. Mas, se houver uma obediência a determinadas regras, conforme nós encontramos disposto nessa resolução, a gente então vai ter uma possibilidade para que não seja configurada uma infração, ou seja, uma exceção. Mas a gente vai ver que tem que obedecer determinadas regras para que então isso possa ser possível, ok? Então, vamos fazer aqui a análise dos dispositivos que a gente encontra na resolução 508. O artigo 1º diz o seguinte: a autoridade com circunscrição sobre a via. Então, você tem que lembrar que eu tenho autoridades de trânsito para cada via. Então, dentro do município de Fortaleza, eu tenho autoridade de trânsito municipal, responsável por aquela via. Cada via, ela tem uma autoridade sobre si. Cada via tem uma autoridade sobre si. Se é uma via municipal, é a autoridade municipal. Se é uma via estadual, uma rodovia estadual, a autoridade estadual. Se é uma rodovia federal, a autoridade federal. Então, cada tipo de via vai ter aí a sua autoridade específica. Então, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar eventualmente e a título precário. Então, a gente já vê que não é regra, tá? É eventual, característica eventual, e a título precário, aquilo que eu mencionei logo no começo, tá? Então, veja, quem autoriza, tá? Quem autoriza não é o Detran, necessariamente. Pode ser o Detran? Pode. Se o Detran for o órgão, se for a autoridade daquela via. Mas não necessariamente. Então, uma questão ela poderia tentar confundir nesse aspecto, que é o órgão responsável pelo registro do veículo, é o responsável por emitir autorização. Não, tá? Dependendo do percurso, por onde esse veículo percorrer, o chão que ele pisar, ele vai ter que ter
autorização daquele órgão de trânsito com circunscrição sobre aquela via. É nesse sentido, tá? Então eu preciso lembrar que esse tipo de transporte ele pode ser executado em veículos de carga ou veículos do tipo misto. Só, mas veículo misto precisa de autorização para transportar passageiro? O veículo misto ele já é, por definição, um veículo que transporta carga e passageiro? É. Sendo que se o veículo misto está transportando passageiro no compartimento de carga, ele precisa de autorização. Se o passageiro está no compartimento de passageiro do veículo misto, ele não precisa de autorização. Ele está dentro da regra. Não é porque aqui o veículo é misto que eu posso jogar o passageiro para o compartimento de carga. Aí eu teria uma irregularidade, seria transportar passageiro no compartimento de carga. Mas nesse contexto do pau de arara, é interessante que o pau de arara ele não é mencionado com essa expressão no CTB nem na legislação. É cultural isso, né? É o nome, digamos, é o nome social para esse fenômeno, tá isso? Tá? Então, é interessante colocar essa observação. Transportando passageiro no compartimento de carga, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos nessa resolução. Então, a autoridade, na hora de emitir a autorização, ela vai ter que ter a preocupação de verificar se aquele veículo ele está cumprindo os requisitos que estão estabelecidos aqui na 508. Porque se ele autoriza um veículo que não cumpre essas obrigações, beleza. Está na circunscrição dele, é ele que manda. Agora, se acontecer uma colisão, se acontecer um sinistro, se alguém se lesionar, se alguém morrer, então ele vai ter responsabilidade. Como é que ele autoriza um veículo a transitar naquelas condições? Então, isso também é algo a ser explorado. Beleza? Então, linhas gerais, informações iniciais sobre a resolução 508. Parágrafo 1º do artigo 1º. A autorização será expedida pelo órgão com circunscrição sobre a via, não podendo ultrapassar o prazo previsto no parágrafo único do artigo 108. Ora, a resolução 508, ela regulamenta o artigo 108, certo? É o regulamento do artigo 108. E lá no 108, especificamente no parágrafo único, está dizendo que a autorização para o exercício desse tipo de transporte, tá? Ele tem um prazo máximo. Ele é a título precário, é eventual, a título precário, na inexistência de transporte regular de ônibus, na inexistência de linhas regulares de ônibus. Então, eu volto não tem como é que essas pessoas vão se locomover. Então, é a título precário mesmo, né? Aí eu vou autorizar. Mas é ad eterno? Não, não é ad eterno. Esse prazo, ele é um prazo limitado, tá bom? Esse prazo aqui é limitado nos termos do parágrafo único do artigo 108 e ele não poderá ultrapassar 12 meses. Então, esse prazo aqui, que é o que está estabelecido no artigo 108, ele é um prazo de 12 meses e detalhe, esse prazo não é prorrogável. Não é prorrogável. Pelo menos na legislação nós não temos menção de uma possibilidade de prorrogação do prazo. Tá certo? Ele não vai ser estendido, não vai ser dilatado. 12 meses e acabou-se. Tá bom? Beleza. Em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, é o que eu acabei de falar, né? Ele vai pela via municipal, beleza, mas para atingir o destino ele atravessa ou então pega um trecho de uma rodovia federal. Opa, naquele trecho da rodovia federal, a autorização que tenha sido emitida pela autoridade municipal, ela não cobre a área da BR. Então, a autoridade federal, responsável ali pelo aquele trecho ali da BR, é que deveria emitir também uma autorização. Porque vamos supor que a PRF vai e aborda esse veículo ali no trecho de BR. Ainda que ele apresente a autorização do município que expediu, eles não estão vinculados, ele precisaria ter obtido uma autorização, então ele está passível de ser autuado
naquele trecho, porque ele estaria descoberto, né, pela autorização, tá bom? Então, é importante a gente ficar atento a esse detalhe, tá? Então, a autorização deve ser concedida, concedida por cada uma das autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado. Então, se ele pega um trecho municipal, aí depois ele entra num trecho estadual, depois ele entra num trecho federal. Cada trecho exige uma autorização. E não precisa ser de esferas diferentes não, tá? Vamos supor que ele vem no município e aqui eu tenho o limite de município. Aqui é o limite. Aqui já é outro município, aqui é o município 1 e a partir daqui eu tenho o município 2. Então aqui já é outra autoridade. Aqui é uma autoridade, aqui é outra autoridade. Então cada órgão com circunscrição sobre a via é competente para emitir a respectiva autorização. Perfeito? Muito bem. Vamos para frente. Artigo 2º. A circulação de que trata o artigo 1º só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município ou entre municípios limítrofes. A circulação de que trata o artigo 1º, quer dizer, o trânsito de veículos transportando passageiros em compartimento de carga, só pode ser autorizada entre localidades. Então vamos lá, eu tenho aqui a origem e aqui eu tenho o destino. Então aqui a origem e aqui o destino. Muito bem. O que é que o artigo 2º está dizendo? Então, se ele vai sair daqui, então eu tenho aqui a autoridade 1. Autoridade 1. Ela vai emitir uma autorização para ele sair aqui e percorrer esse trecho. Tá? Aqui está dizendo que a circulação só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município. Então, ou isso aqui está dentro de um município só, não saiu do município, então uma única autorização, ou entre municípios limítrofes. Então, vamos supor que, aí eu vou para outra situação, vamos supor que ele saiu aqui, o município 1, aí ele percorreu, pegou a autorização com a autoridade do município 1 e percorreu esse trecho até aqui. Bem aqui é o limite de município. Aí aqui eu já tenho o município 2. Então, para percorrer esse trecho aqui, ele precisa de uma autorização da autoridade 2. Não é isso? Muito bem. Então, ele não pode percorrer mais de... Ele não pode atravessar 2 municípios. Ele tem que sair de um e ir para o outro. Tá? Sair de um e ir para o outro. Então, ou entre municípios limítrofes. Os municípios, eles têm que fazer divisa. A gente chama limite, né? Então, você tem aqui município 1, município 2, município 3. Então, se esse município é limítrofe desse município 2, ainda que ele passe dentro do município 3, mas se ele tem, como a gente diz, né? Na construção de casa é parede e meia, né? Um município com outro, E aí, logicamente, tem que ver as localidades, é isso que está dizendo aqui o artigo, né? Entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município ou entre municípios limítrofes. E aí o detalhe, né? Quando não houver linha regular de ônibus. É uma condição essencial para que se possa emitir a autorização. É a inexistência. O próprio tipo de transporte, ele é condicional. Por isso que ele é a título precário. Por quê? Porque é na inexistência de
linha regular de ônibus. Perfeito? Beleza, então.